Meus irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria que aqui estamos para darmos prosseguimento ao estudo da doutrina dos Espíritos. Essa doutrina que nos instrui, que nos traz as informações codificadas pelo irmão Allan Kardec, com as informações trazidas diretamente dos Espíritos, para que possamos crescer espiritualmente, para que possamos dar continuidade ao nosso processo de evolução, a partir de uma fé raciocinada. E o nosso estudo de hoje, que vai abordar uma das leis naturais que regem a vida do ser encarnado e desencarnado, nos traz a lei do trabalho. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, aborda com bastante cuidado, com bastante precisão, realizando perguntas aos espíritos para que possam nos trazer esclarecimentos sobre o que significa verdadeiramente a lei do trabalho. E ele vai fazer essa abordagem em duas etapas, onde na primeira ele vai falar sobre a necessidade do trabalho, a importância do trabalho para todos nós, o que significa verdadeiramente o trabalho, e num segundo momento, qual é o limite do trabalho, ou seja, sobre o repouso. Será que nós vamos trabalhar indefinidamente? Será que nós temos que trabalhar até a exaustão? Será que há limite realmente para o trabalho? Então, nós vamos começar com a leitura da questão 674, onde Allan Kardec vai perguntar aos espíritos: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Ou seja, no primeiro momento, Allan Kardec nos coloca de forma bastante firme a necessidade, o que realmente significa essa lei para todos nós. E os espíritos respondem com igual precisão e objetividade. E ele nos diz: o trabalho é uma lei da natureza. Por isso mesmo, constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ela aumenta suas necessidades e seus prazeres. Então, o trabalho, e aí a palavra trabalho, nós vamos ver que ao longo dos nossos estudos, a palavra trabalho tem um sentido muito amplo, né? Nós normalmente associamos a ideia do trabalho àquela atividade remunerada que nós desenvolvemos para o nosso sustento. Mas nós vamos ver que a palavra trabalho tem um sentido muito mais abrangente, né? Então, quando os espíritos nos dizem que a lei do trabalho é uma lei da natureza e é uma necessidade para a civilização, é porque todos nós temos compromissos com os quais temos que arcar ao longo da nossa existência. Na questão 675, na questão seguinte, Allan Kardec vai perguntar: só se devem entender por trabalho as ocupações materiais? Então, nesse momento, Allan Kardec vai buscar uma compreensão mais ampla a respeito do trabalho. E os espíritos respondem a Kardec: não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Então, aqui nós temos, de uma forma bastante clara, a ideia de que trabalho é algo muito maior do que aquilo que nós normalmente nos ocupamos. Então, toda ocupação útil é um trabalho. Toda ocupação que traz benefícios ao próprio ser e à sua comunidade é um trabalho. Questão 676, Allan Kardec pergunta: por que o trabalho é imposto ao homem? E a resposta nos diz: é uma consequência de sua natureza corporal, uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Essa é uma colocação interessante, porque toda vez que nós desenvolvemos o trabalho, nós refletimos sobre a melhor forma, o melhor método, a melhor maneira de nós realizarmos um trabalho.
de forma mais eficiente, de forma mais equilibrada, de forma mais rápida. E isso faz com que nós tenhamos essa capacidade de desenvolver a inteligência, a capacidade de reflexão e raciocínio que os espíritos nos informam. E eles continuam. É por isso que deve seu alimento, sua segurança e seu bem-estar apenas ao seu trabalho e à sua atividade. Então, quando trabalhamos, nós trabalhamos para o nosso alimento, para a nossa segurança, para o nosso bem-estar. Aquele que é extremamente fraco de corpo, Deus deu a inteligência como compensação, porém é sempre o trabalho. E os espíritos, então, finalizam essa resposta de uma forma muito interessante, ampliando ainda mais a ideia do trabalho. E nós vamos ver em algumas perguntas que virão a seguinte, e certamente Allan Kardec se baseia nessa resposta para aprofundar mais esse conceito, porque a todos é dada a oportunidade de trabalho, mesmo aquele que tem certas dificuldades, porque ele também estará, de alguma forma, podendo contribuir para o bem útil. Questão 677. Então, Kardec vai colocar a seguinte situação. Por que a natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais? Olha como ele amplia a ideia de trabalho, né? Ou seja, o trabalho não é só uma atividade humana, mas é uma atividade que os animais também desenvolvem, né? A gente sabe que os pássaros, por exemplo, são grandes contribuidores para a fertilização do solo e para fazer com que os vegetais cresçam, se desenvolvam, né? Proliferem na natureza. Então a resposta é: tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu. O trabalho deles, porém, como sua inteligência, limita-se ao cuidado com a própria conservação. Eis porque, neles, ele não conduz ao progresso, enquanto que no homem tem um duplo objetivo: a conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais está limitado ao cuidado com a própria conservação, refiro-me ao objetivo a que eles se propõem trabalhando. Porém, provendo as suas necessidades materiais, eles constituem inconscientemente em agentes que auxiliam os desígnios do Criador. E seu trabalho também concorre para o objetivo final da natureza, embora muito frequentemente não lhe descubra esse resultado. Então, fica bem claro, né, que a ação dos animais na natureza ela traz uma contribuição significativa, não só para os próprios animais, mas também para todos os seres vivos. Na questão 678, Allan Kardec pergunta: nos mundos mais aperfeiçoados, encontra-se o homem submetido à mesma necessidade do trabalho? Então a gente percebe aqui a preocupação de Allan Kardec em ter uma visão muito mais ampla do que apenas aquela restrita ao orbe terrestre. E a resposta é: a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos materiais são as necessidades, menos material é o trabalho. Mas não creiais, por isso, que o homem permaneça inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então fica bastante claro nessa resposta que todos trabalham, todo o universo trabalha, mesmo aqueles mundos mais adiantados, os mundos mais elevados, com os seres mais perfeitos, eles também trabalham, pois a atividade deles também traz progresso para eles, para o mundo, para o próprio universo. Questão 679. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência encontra-se isento da lei do trabalho? Olha que pergunta interessante, né? Porque como a gente associa o trabalho a uma necessidade imediata de subsistência, ou seja, a prover os recursos imediatos, aquele que já tem, né, proventos suficientes para viver, entre aspas, sem trabalhar, seria apenas viver os prazeres da vida. Será que ele estaria de uma forma correta,
né? Será que ele estaria... Essa seria a forma correta? Ele não precisa mais trabalhar? Então, repetindo a pergunta, o homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência encontra-se isento da lei do trabalho? E os espíritos vão responder a Kardec: do trabalho material, talvez, não, porém, da obrigação de se tornar útil conforme os seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também constitui o trabalho. Se o homem, a quem Deus atribuiu bens suficientes para assegurar a sua existência, não está constrangido a se alimentar com o suor do seu rosto, obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele, quanto mais tempo livre possui para fazer o bem, em consequência da parte que lhe foi previamente concedida. Então, os espíritos nos esclarecem que mesmo aquele que tem bem suficiente, né, para não ter aquele trabalho exaustivo diariamente, mas ele tem um compromisso muito sério, um compromisso com aqueles irmãos que, por algum motivo, não tendo condições de se sustentar, podem ser auxiliados, podem ser amparados, podem ser acolhidos por aquele irmão que tem maior quantidade de recursos. Ou seja, é a perfeita aplicação do conceito da fraternidade, tão ensinada pelo Mestre Jesus. Questão 680. E Kardec vai perguntar aos espíritos: não há homens que se encontram na impossibilidade de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é inútil? Pergunta interessante, né? Será que alguém seria realmente inútil? Será que alguém não teria condição de colaborar de alguma forma? E se assim o fosse, né? Como seria a situação desse homem? E os espíritos respondem: Deus é justo. Ele só condena aquele cuja existência é voluntariamente inútil. Voluntariamente inútil. Pois este vive às custas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil, conforme suas faculdades. Então, na verdade, aquele que por algum motivo, né, por algum defeito físico, por exemplo, não possa contribuir, mas ele pode contribuir com a sua inteligência, com a sua participação, né, com alguma doação que ele possa dar para, de alguma forma, colaborar com ele próprio e com a comunidade, com todos aqueles que vivem ao redor dele. Então, ninguém pode ser considerado inútil, né? Questão 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Uma pergunta tão atual, né? Será que os filhos precisam trabalhar para os seus pais? E olha como a resposta é tão perfeita, né? Tão esclarecedora. Certamente. Então, eles já são taxativos, né? Logo no início. Certamente. Mas ele vai explicar por quê. Como os pais devem trabalhar para os seus filhos, ou seja, quando os filhos são pequenos, são os pais que trabalham para os filhos, né? Desde o momento que nascem, eles são cuidados pelos filhos. Ali já existe um trabalho. É por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que, através dessa afeição recíproca, os membros de uma mesma família fossem impelidos a se ajudarem mutuamente. É o que muito frequentemente é desprezado na nossa sociedade atual. O que é verdade, né? Na verdade, quando os filhos crescem, se tornam independentes, eles acham que acabou o compromisso, não dependem mais dos pais. Mas e os pais? Será que em algum momento não vão depender dos filhos? Não vão precisar da sua atenção, do seu carinho, do seu respeito, do seu acolhimento? E isso também não é um trabalho? Então, numa sociedade como a gente vive hoje, ainda uma sociedade que carece de uma evolução, esse tipo de sentimento muitas vezes é desprezado. E é preciso
que os jovens entendam que um dia eles também ficarão velhos. E essa continuidade é importante, porque se hoje eles conseguem atender aos seus pais, certamente que num futuro próximo serão atendidos pelos seus filhos. E aí a gente vai partir agora para a segunda etapa, né? Quando Kardec vai abordar a questão do repouso. Então ele vai colocar a seguinte situação. Na primeira pergunta, que é a questão 682, ele vai dizer: sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não constitui também uma lei da natureza? Resposta: sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário a fim de dar um pouco mais de liberdade à inteligência, para elevar-se acima da matéria. Então, na verdade, ele está colocando aqui o repouso, né? De uma certa forma, ele está falando aqui sobre o sono, o descanso. Porque quando o corpo descansa, o espírito trabalha, né? É nesse momento em que mais livre o corpo vai, muitas vezes, a outros planos e vai continuar a trabalhar. Então, a questão do trabalho, ela nunca cessa para o espírito. Questão 683. Qual é o limite do trabalho? Ora, se nós temos que em algum momento parar, interromper as nossas atividades para o descanso, qual seria esse limite, né? Como criar, como definir esse limite? E os espíritos vão responder a Kardec: o limite das forças. Além disso, Deus deixa o homem livre. Então, está sendo colocado aqui a questão da livre-arbítrio. Nós temos essa capacidade de desenvolver as nossas atividades, mas quando chega num determinado momento, nós temos que fazer uma pausa. Seja uma pausa para a alimentação, seja uma pausa para o descanso, seja a interrupção entre ciclos de trabalho. Questão 684. O que pensar daqueles que abusam da sua autoridade, impondo aos seus inferiores um excesso de trabalho? Aqui é uma outra abordagem interessante, porque toda equipe de trabalho requer um líder. Toda equipe de trabalho requer um orientador. Só que muitas vezes nós temos mais do que um orientador, nós temos um capataz. Nós temos alguém que julga serem aqueles sob seu comando verdadeiros escravos. E aí, como lidar com eles? E os espíritos vão deixar bem claro essa forma fraterna, como essa relação deve ocorrer. Então, a pergunta é: o que pensar daqueles que abusam da sua autoridade, impondo aos seus inferiores um excesso de trabalho? A resposta: é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus inferiores, porquanto transgride a lei de Deus. Então, todo aquele que tem sob seu comando um grupo para o qual desenvolve uma atividade, é preciso que ele seja um líder, e ser um líder é ser alguém que orienta, também que acolhe, que faz com que aquele grupo seja produtivo, mas de uma forma equilibrada, sensata, trabalhando também em prol deles, porque o objetivo deles é o objetivo comum, é o objetivo de todos. E na última pergunta, na questão 685, Kardec vai colocar uma outra questão também extremamente interessante, que de uma certa forma ele já abordou anteriormente. Ele vai dizer: o homem tem direito ao repouso na sua velhice? E a resposta diz: sim, sua obrigação vai apenas até o limite das forças. Claro, porque à medida que o homem vai envelhecendo, à medida que o corpo vai passando pelos anos e anos de vida, ele vai perdendo algumas das suas capacidades físicas, embora as capacidades intelectuais possam ser mantidas.
E aí também haverá contribuição. Mas o limite das forças está também na sua capacidade de se deslocar, de agir, de realizar atividades para as quais você exige um certo esforço físico. Então, existe um limite de forças, né? E esse limite é colocado pela velhice. E aí existe o amparo, e como naquela questão que vimos anteriormente, da questão dos pais e filhos, aí entra aquela questão. O momento em que os filhos amparam os pais, né? Que não é somente um amparo financeiro, né? Porque isso é possível até que tenha sido construído ao longo da vida. Mas um amparo afetivo, um amparo fraterno, porque é um momento em que algumas pessoas, principalmente aquelas que trabalharam ao longo de 30, 40, 50 anos, não vão estar muito bem, né? Conviver muito bem com a ociosidade. Mas essa pergunta tem um outro desdobramento, uma letra A, onde Kardec vai reforçar a questão. Mas de que recurso disporá o velho que precisar trabalhar para viver e não pode? E aí a resposta: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo ele família, a sociedade deve fazer, às vezes, desta a lei da caridade. Então, a gente percebe que a abordagem feita por Kardec, quando trabalha esta lei, quando ele expõe questões para que sejam esclarecidas pelos espíritos, fica claro, em primeiro lugar, que trabalhar é uma atividade que todos nós realizamos. Todos. Eu acho até interessante, embora isso hoje já seja muito praticado, né? Quando perguntam às mulheres, a senhora trabalha? E a mulher diz não. Ela diz não porque ela é uma dona de casa. Ou seja, aqui existem dois erros, né? Primeiro, achar que a dona de casa não trabalha, né? E segundo, achar que o trabalho não é algo que só existe quando é remunerado. Então, todos nós trabalhamos. Ninguém passa por essa vida sem desenvolver atividades, e como vimos no início, atividades que são tão importantes porque desenvolvem o nosso intelecto, desenvolvem a nossa capacidade de reflexão, a nossa capacidade de raciocínio, né? Essa capacidade que a gente tem de criar, de inovar a partir de uma necessidade. E a necessidade é o trabalho. E também que o trabalho não é só essa atividade, porque quando nós ajudamos alguém a lavar uma louça, quando ajudamos alguém a fazer compras no supermercado, quando ajudamos alguém a atravessar a rua, quando fazemos um, um ato que seja de contribuição para qualquer dos nossos companheiros de existência terrena, nós estamos contribuindo de forma positiva, desde que seja de forma positiva, onde colocamos nas nossas ações o amor que o Cristo nos ensinou. Então, que nesse momento de pandemia, nesse momento de tantas dificuldades que passa a humanidade, nós tenhamos a certeza de que o conceito de trabalho, nesse momento, se faz mais importante do que nunca. O trabalho de ajudar, o trabalho de amparar todos aqueles irmãos que estiverem em dificuldade. Porque não só aqueles que pegam a doença são pessoas que precisam de ajuda, mas muitos que estão perdendo o emprego, muitos que estão perdendo parentes, companheiros, amigos, precisam do nosso trabalho, da nossa ajuda fraterna, no sentido de que somos espíritos em processo de evolução. E trabalhar significa evoluir. Trabalhar significa contribuir para o crescimento da nossa sociedade. E nós, que estamos num plano de provas e expiações, precisamos mais do que nunca contribuir, trabalhar, para que um dia estejamos todos de volta num plano de regeneração. Que Deus abençoe a todos, que continuemos trabalhando sempre. Muita paz, que Deus abençoe a todos.